Senhoras e senhores, nossos cumprimentos a todos os que nos acompanham aqui na sede da OAB Paraná, também aqueles que nos seguem pela página da OAB no Facebook com transmissão em tempo real. Nesta terça-feira, 18 de setembro, prosseguimos com a série de sabatinas da OAB Paraná aos candidatos ao governo do Estado nas eleições deste ano. A série foi aberta ontem com a participação dos candidatos Atílio Júnior e Jorge Bernardi, que podem ser conferidas na íntegra nos vídeos postados nos canais da OAB Paraná, no YouTube e no Facebook. Esta noite já sabatinamos o professor Piva na primeira hora, agora temos a presença do candidato do PT, Dr. Rosinha, e em seguida, às 21 horas, o candidato do PMDB, João Arruda. A Ordem dos Advogados do Brasil tem como missão representar a advocacia, mas também defender os interesses de toda a sociedade. Zelar pela cidadania está no DNA da instituição, que em sua história tem centenas de exemplos de manifestações em favor da democracia e do Estado de Direito. O Brasil lutou muito para que todos os seus cidadãos pudessem se manifestar nas urnas, pelo voto livre e direto. Na consolidação democrática, nossa meta é ter cada vez mais maturidade política. Um passo fundamental é conhecer os projetos dos candidatos. Desse modo, podemos fazer uma escolha baseada em informações e propostas. É esse o espírito do evento desta noite, nas sabatinas aos candidatos. Quero lembrar ao Dr. Rosinha que os candidatos serão sabatinados um a um, e antes de responderem às perguntas formuladas pela advocacia, o candidato poderá fazer uma exposição inicial de 10 minutos acerca do seu plano de governo. Nós temos aquele telão à frente, candidato, que vai ajudá-lo a balizar o tempo. Depois, por 45 minutos, o candidato responderá a questões previamente formuladas pela advocacia, que serão sorteadas sobre os seguintes temas: educação, saúde, segurança pública, cultura, esporte e lazer, economia, transporte e logística, gestão e representação política, meio ambiente, temas da advocacia e corrupção. O candidato terá até 3 minutos para responder a cada pergunta. Ao final da sabatina, o candidato terá mais 5 minutos para a sua mensagem final. Com a palavra o presidente da OAB Paraná, Dr. Noronha. Boa noite a todos, boa noite a todas, advogados e advogadas que acompanham essa sabatina, que nos acompanham aqui presencialmente, e todos aqueles que nos acompanham na internet, através do Facebook e de outras plataformas da OAB Paraná. Cumprimento a nossa secretária-geral, Marilene Guira Winter, o presidente da subseção de Bandeirantes, lá no Norte Pioneiro do Estado do Paraná, Paulo Busato, que veio especialmente para essa sabatina, o ilustre conselheiro Júlio Broto, representando todo o Conselho Seccional da OAB Paraná. Também cumprimento o Dr. Rômulo Bronzel, que é o presidente da Comissão de Direito Empresarial da OAB Paraná. Cumprimento a doutora Silvana Nevenkiewicz, daqui da nossa Comissão de Igualdade Racial da OAB do Paraná. Também a doutora Zuleika Jopo, que cuida desse tão importante projeto do voto legal, voto que recebe denúncia, essa plataforma que recebe denúncia de corrupção, compra de voto, utilização de caixa 2, e que tão bem faz a democracia. E cumprimento também, de uma forma especial, o advogado que acompanha o nosso sabatinado, o doutor Falavinha, que é sempre também muito bem-vindo e filho desta casa, está sempre aqui conosco. Agradeço muito a presença e, de uma forma muito especial, cumprimento o próprio doutor Rosinha, que aceitou vir aqui à nossa sabatina e responder as perguntas feitas pela advocacia. Nós temos o orgulho imenso de estar fazendo esta sabatina, que servirá, doutor Rosinha, para que os advogados, suas advogadas que são formadores de opinião, outros integrantes do meio jurídico também possam conhecer exatamente o que pensam os candidatos sobre temas importantes e relevantes da nossa sociedade, que devem ser pauta da próxima gestão daquele que for eleito o governo do Estado do Paraná. Obrigado, presidente. Vamos começar, então, concedendo 10 minutos para o candidato Dr. Rosinha apresentar
um resumo do seu plano de governo. Boa noite a todas, a todos. Quero aqui agradecer ao doutor Noronha pela oportunidade, ele junto com todo o conselho, porque eu sei que não é uma decisão solitária em qualquer instituição democrática, a decisão sempre é coletiva. Então, representando toda o AB, eu agradeço por essa oportunidade. E aqui na mesa, para cumprimentar todas as advogadas, eu cumprimento a doutora Silvana, em nome de todas, e fico feliz em estar aqui nesse debate. Como há um tempo para apresentar o projeto, o programa de governo, mas também há um tempo onde eu vou responder as perguntas, e nas perguntas já estarão incorporadas boas partes do programa de governo, eu vou aproveitar esses 10 minutos para abordar brevemente duas questões. Uma delas, eu acho importante eu colocar um pouco da minha biografia. Eu sou médico, pediatra, sanitarista e também com especialidade em saúde do trabalhador, aposentado pela Prefeitura Municipal de Curitiba, após 26 anos de vida pública. Me neguei a aposentar-me como parlamentar, por entender que o mandato é algo temporário e não deve servir como privilégio de aposentadoria para ninguém. Então, eu sou aposentado como médico da Prefeitura de Curitiba. Antes de aposentar-me, em outubro passado, eu trabalhei no cargo de alto representante geral do Mercosul por 23 meses, morando em Montevidéu, que era o mais alto cargo do Mercosul. Isso por consenso de todos os 6 países que compõem o Mercosul. Deputado federal por 16 anos, deputado estadual por 8, vereador por 2, e formei-me médico na Universidade Católica do Paraná, UFPUC. Mas durante todo o período que eu estudei, eu trabalhei. Eu trabalhei de gráfico, de encadernador, e trabalhei de garçom no próprio diretório acadêmico, uma vez que na época da ditadura não se discutia política e fazia-se saraus. E ali eu conseguia pagar a minha universidade com o auxílio do meu pai. Antes de aqui chegar, eu fui trabalhador rural, filho de trabalhador rural, nasci na roça, trabalhei com meu pai até 18 a 19 anos no cabo de enxada. Aos 17 anos, um período, eu era professor de uma sala multisseriada de uma escola rural, onde eu tinha estudado na própria escola rural, e num período de ginásio eu fui faxineiro de lojas em São Martinho e Casa dos Retalhos de Rolândia. Então eu tenho uma vida que não vem de berço, e eu gosto de dizer isso para dizer que na política nós somos distintos, tem cada um uma origem. Eu sei de onde eu venho e como eu vim e com que sacrifício. E quero aqui o segundo ponto, fazer alguns comentários de conjuntura, que eu acho que ao fazer o comentário da conjuntura política, eu consigo mostrar para todos e todas que aqui estão o que eu penso na política. Hoje nós vivemos uma grave crise econômica, social, política, ética e moral, e institucional. Crise essa que repercute na sociedade de maneira dramática. O PNUD mesmo divulga dados hoje sociais extremamente preocupantes. O IDH, o Índice de Desenvolvimento Humano, está estagnado pelo 3º ano consecutivo. Ou seja, depois do golpe, estagnou o Índice de Desenvolvimento Humano. O Brasil possui uma das piores concentrações de renda do mundo. 6.270.000 pessoas foram lançadas abaixo da linha de pobreza depois do golpe que derrubou a Dilma. O desemprego atinge 12,9% dos trabalhadores. 1/3 dos jovens está fora do mercado, que é o pior índice da América do Sul. A média dos estudos dos que possuem 25 anos de idade é de 7,8 anos, a mesma desde 2016. Olha que, mesmo em 2016, e todo, como é péssimo o nosso índice. Jovens entre 25, que possuem 25 anos de idade, têm 7,8 anos de média de estudos.
Ou seja, é uma dificuldade hoje enorme para superar, ou seja, é um desafio enorme que nós temos que trabalhar para superar. E quando eu digo da situação de crise institucional, de acordo com pesquisa da CNT-MDA de 9 a 12 de maio deste ano, pode ser que tenha tido outra pesquisa posterior, mas eu só tenho essa em mãos, somente 8,8% das pessoas do Brasil entrevistadas naquela pesquisa considera a justiça no Brasil ótima ou boa. O Poder Judiciário age de forma igual somente para 6,1% das pessoas, de acordo com aquela entrevista. E a corrupção, de acordo com aquela entrevista, irá continuar para 44,3% e para 17,3% ela vai aumentar. E a crise é tão grande que mesmo a imprensa, a imprensa está com uma credibilidade de 5% e a polícia de 4%. A maior credibilidade é da igreja, com 40,1%, e das Forças Armadas, com 16,2%. Quer dizer, é nesse cenário que nós estamos disputando eleições. E esse cenário é que um resultado eleitoral nós buscaremos que ele altere. Então, a responsabilidade hoje está muito em quem nós vamos eleger. Em 2002, eu fui candidato a deputado federal e eu dizia para todos, se vocês olharem o cenário político econômico com o modelo neoliberal de 2002, eu perguntava para as pessoas o que você imagina de futuro para teu filho, para tua filha, para o teu neto e neta. E a resposta era de descrédito. E o Brasil retomou um crescimento de 2003 e foi interrompido todo o processo democrático com o golpe de Estado. E hoje nós vivemos uma crise em que, ao perguntar para os jovens qual é a expectativa deles, ou delas, ou dos pais, do futuro dos seus filhos, ninguém tem nenhuma certeza, porque você não sabe o que vai dar. Então, o modelo econômico, o modelo político que está sendo aplicado, esse tipo de modelo de organização partidária, de método de governar, todo esse modelo ele está em xeque e em choque, vamos dizer assim, nas duas situações. Então, nesse cenário é que se apresenta o desafio de quem nós vamos eleger para presidente, e é claro, eu tenho um lado, meu lado é o do Haddad, como também aqui eu tenho um lado, eu sou fundador do Partido dos Trabalhadores. E eu quero governar o Paraná com vários princípios, mas eu vou dizer rapidamente de 3 deles que eu entendo que são importantes. O primeiro deles é a transparência, que hoje não há nenhuma. Se qualquer um de nós aqui dessa sala quisermos acessar o CIAF para saber o que está acontecendo dos recursos financeiros do Estado, quanto é arrecadado, quanto é gasto, com quem é gasto, e como é pago e para quem é pago, nós não vamos encontrar. Desde janeiro está fora do ar. Então não há como, no momento desse, nós governarmos um Estado sem nenhuma transparência. A segunda questão é da participação. Nós temos um tamanho avanço tecnológico que não há por que governar-se dentro de 4 paredes sem ouvir os setores organizados da sociedade. Seja ele público ou privado, seja ele de caráter de trabalhadores, de centrais sindicais, ou seja ele de ordem de advogados, ou de conselho de medicina, como no meu caso, ou de qualquer sindicato patronal. Tem todo um espaço para ser usada a tecnologia, para obter opinião, e depois, inclusive, de ter várias opiniões, eu chamar para a presença física das lideranças para tomar decisões. E o terceiro dele diz respeito à questão republicana. Nos últimos 8 anos, o Paraná não teve um programa de governo. Enquanto eu posso listar dezenas de programas de governo do Lula, Minha Casa Minha Vida, Luz para Todos, ProUni, eu posso listar um. Aqui não teve nenhum. Eu vou governar com programa de governo e programa de governo de tal maneira que ele seja republicano. Eu não vou perguntar para nenhum prefeito, qual é o teu partido? Você será atendido se mudar de partido. Se não mudar, não será atendido. É assim que é governado o Paraná há muitos anos. Então, para fazer um governo republicano, nós teremos que mudar a cultura política. E eu tenho toda a disposição
de começar a mudar essa cultura política, de não ficar fazendo governo de cabresto ou de cliente. Muito obrigado, candidato. Vamos então agora iniciar a fase de perguntas. São perguntas formuladas pela advocacia sobre os temas que nós já citamos. Estão nessas urnas, nós vamos sortear cada pergunta dentro dos temas propostos. Vamos então iniciar com o tema educação. Lembrando mais uma vez que o senhor tem até 3 minutos para responder cada pergunta. Entidades de pesquisa científica e universidades se manifestaram recentemente em relação ao risco de cortes de recursos destinados ao pagamento de bolsas a pesquisadores de mestrado, também de doutorado e pós-doutorado. Qual é a sua posição sobre o assunto? Sua gestão irá prever projetos de fomento à pesquisa científica e tecnológica no Paraná? Bem, recentemente ganhou foco na imprensa nacional o corte de bolsas feita pelo CAPES, pelo governo federal. No entanto, aqui no Paraná, pouca gente comentou que em 2015 o governo do estado baixou um decreto, que é o de número 3060 de 2015, que cortou pela metade as bolsas de pesquisa, ou vamos dizer assim, cortou pela metade os recursos disponíveis para a ciência e a tecnologia. Como é um decreto, isso é decisão política pessoal de governador. Eu tenho dito aos setores de ciência e pesquisa e tecnologia que eu, no primeiro mês, revogo esse decreto para recompor os recursos de ciência e tecnologia. E quando se discute ciência e tecnologia, vai se discutir toda a pesquisa, seja ela pesquisa aplicada ou qualquer tipo de pesquisa. E é importante lembrar que as nossas universidades, e todas elas têm autonomia. São 7 universidades públicas estaduais. Respeitando a autonomia delas, nós vamos definir politicamente, junto com os reitores, dentro do respeito à autonomia, como nós podemos agir e atuar estimulando a ciência e a pesquisa. No governo no governo do Requião, quem ocupou a Secretaria de Ciência e Tecnologia foi a ex-reitora da Universidade Estadual de Londrina, a Lígia Pupato. A Lígia Pupato coordenou o meu programa de governo e naquele momento se executava o que se chama de Universidade Sem Fronteira, fazendo com que as ações da universidade fossem além do campo, ou do campo da universidade, e fosse realmente a campo. E há vários exemplos em que trabalhou junto com setores, seja setores da sociedade civil, como por exemplo o setor da agricultura familiar, com pesquisas e com um avanço na tecnologia. E deu resultado bastante. Então, além de revogar o decreto, voltaremos a ter esse modelo onde se sai da universidade, se vai para a comunidade trabalhar e faremos todo um diálogo junto à comunidade científica do estado do Paraná para atuar, para fazer um planejamento estratégico e atuar com esses setores, seja eles, volto a dizer, público ou privado, porque não é só o setor público que faz pesquisa, o setor privado também faz pesquisa e tem que ser chamado para atuar junto, para nós termos um bom, vamos dizer, um centro de ciência e pesquisa no nosso estado. Muito bem, doutor Rosinho. A próxima pergunta é sobre o tema saúde. O Paraná gasta 3,4 bilhões com saúde. O senhor conhece detalhadamente o uso desse recurso? Tem mudanças em vista? No plano estadual, há alguma medida de curto ou médio prazo para melhorar o acesso da população à saúde? A medida de curto e médio prazo, eu posso chamar curto, médio e longo sendo 4 anos, uma vez que a gente busca ser eleito por 4 anos. O Paraná tem 22 regionais de saúde. Essas regionais de saúde foram constituídas
na década de 1970 e 1980. De lá para cá se construiu inúmeros hospitais universitários e hospitais regionais. E nunca houve uma nova regionalização do sistema de saúde. Tanto é que tem gente que sai, por exemplo, de Sarandi, onde eu estive domingo, e vem para Curitiba para fazer tratamento quando estou ali ao lado. Em Sarandi mesmo tem um hospital regional e em Maringá tem um hospital universitário. Então, fazer nova regionalização, dar infraestrutura para esses hospitais, para essas regionais, definir todo o atendimento na área de média e alta complexidade, ou seja, especialidade, seja para tratamento ambulatorial, ou seja, para internamento. E a minha meta é a médio prazo, tipo 2 anos, terminar toda e qualquer fila que tenha hoje de necessidade de especialistas, porque é possível, e terminar com a necessidade dos exames, inclusive com cirurgias eletivas. Isso será feito junto com as universidades, esse planejamento, e será feito junto com os consórcios intermunicipais de saúde, que são vários aqui no estado, e esses consórcios têm papel fundamental no atendimento básico na área de saúde. O Paraná tem algo que os outros estados não têm, que é um sistema de cabo de fibra ótica nos 399 municípios do estado. No entanto, a última milha, como é chamado tecnicamente pelos técnicos do setor, ela não se completa. Então, nós não temos integrado o sistema de saúde, o sistema de segurança pública e o sistema de educação. E isso está na mão do Estado, da Copel Telecom, que hoje distribui 50% do seu lucro. Então, a parte, nós vamos diminuir a distribuição dos dividendos e parte deles, a parte do Estado, será investida nesse sistema de integração. E nós vamos implantar o sistema de telesaúde, porque os exames, leitura de exame, de imagem, eu não preciso ter especialista em todas as regionais, eu preciso ter técnicos e aparelho para fazer os exames. E a leitura de uma tomografia ou de uma ressonância magnética, ela pode ser feita à distância, ou dizer, pode ser feita até na China, se quiser. Então, com a telesaúde, nós temos certeza de que boa parte da locomoção de pacientes de um lado para o outro vai acabar, porque nós faremos dentro da própria regional esses exames. Muito bem, o próximo tema é segurança pública. Doutor Rosinha, o sistema prisional do Paraná precisa de investimentos. Há necessidade de criação de muitas vagas para acomodar todas as demandas dos presos que estão em delegacias. O senhor propõe construir novos presídios? Qual a quantidade de investimentos necessários para suprir as necessidades do Paraná e como seria feito este investimento? Os dados sobre a questão prisional no estado do Paraná é contraditório. Se a gente pegar o DPI tem um, se pega o Ministério da Justiça tem outros, e o que é necessário é atualizar esses dados. Bom, a primeira questão, eu estou aqui na OAB, e já foi feita no estado do Paraná, não é novidade, já foi feita mutirões para ver a situação prisional de muitos dos presos. Primeira coisa, no primeiro início já de governo, convidar a OAB, Defensoria Pública, Tribunal de Justiça e todos os órgãos, Ministério Público, que for necessário, fazer um mutirão nas cadeias para verificar quais são aqueles presos que sequer tiveram a primeira audiência, que são, de acordo com alguns dados, uns dizem que são 20%, outros dizem que são 30%, estou dizendo, os dados são contraditórios. Eu tenho certeza que daí nós colocaremos em liberdade alguns deles. A outra questão é que os penitenciários que já se cumpriu pena. Muita gente que está lá, dizem também que varia os dados, que dizem não, existe gente, só os dados que variam sobre quem já cumpriu pena e que deveria ser colocado em liberdade. Feita essa mutirão, que é simultânea, eu vou ter uma ideia concreta de quantos são as vagas e quantos são os presos. A partir daí eu vou debater a necessidade de construir novas penitenciárias ou não. Porque o meu projeto é investir muito mais em educação, principalmente no ensino médio, que boa parte dos novos presos são jovens que saem do ensino médio, que não concluem
do ensino médio, novamente com dados contraditórios, se pegar alguns setores, diz que é 50%, outros diz que é 40%. Então, nós vamos trabalhar com isso. E ainda na segurança pública, por exemplo, falei agora há pouco da integração, tem que fazer a integração. O banco de dados, vocês são advogados, sabem disso, o banco de dados da Polícia Civil não conversa com o banco de dados da Polícia Militar. Não há como eu ter segurança pública onde os dados são restritos a alguns setores. E é importante dizer, vocês conhecem mais do que eu, que a Polícia Científica está trabalhando só com 20% de sua capacidade. São mais de 15 mil celulares que tem lá para ser examinado, são mais de 5 mil computadores e não chega a 10 o número de peritos para analisar a memória desses computadores e desses celulares. Isso significa que a Polícia Civil não vai resolver muita coisa, porque ela não tem os dados para fazer a investigação. Aí é crime contra o patrimônio, é crime contra a pessoa humana, que não são resolvidos. Então, são situações difíceis. E na questão, se necessário construir cadeias, construiremos, mas nós vamos começar a separar por faixa etária os presos e pela condenação. Nós não vamos colocar aquele que está lá preso por um pequeno furto com aquele que é traficante internacional. Muito obrigado, candidato. O próximo tema, cultura, esporte e lazer. O modelo de gestão do Museu Oscar Niemeyer mudou recentemente, ficando menos aberto à sociedade, representada pelos amigos do museu. O senhor pretende manter o atual modelo ou planeja voltar à gestão participativa? Já no início aqui da minha exposição, eu coloquei que será um governo de gestão participativa. É claro que quando eu vou falar isso, como princípio, eu acabei não definindo. E só que o governo do Estado, ele tem vários setores. Por exemplo, na saúde, nós temos o Conselho Estadual de Saúde, que é colocado por uma lei federal. E nós podemos, e vou fazer isso, discutir de como organizar em todos os setores a participação da sociedade de uma maneira geral, seja público, privado, até porque o museu, da qualidade do Museu Oscar Niemeyer é uma qualidade extraordinária, não só o seu acervo, mas inclusive as exposições temporárias que tem. Aí é uma das áreas da cultura. Há outras áreas da cultura. O nosso estado, o Paraná, ele é rico culturalmente. Tem uma diversidade cultural que poucos estados vão ter. Se eu pegar e ir para a região sudoeste, a cultura ali, ela tem muito da contribuição dos gaúchos. Se eu venho para a região mais central, aqui de Prudentópolis, já tem uma outra cultura, ucranianos, poloneses. Se eu vou para o norte do Paraná, onde eu nasci em Rolândia, tem muita cultura da segunda migração que vem da Europa, que a primeira migração foi para o estado de São Paulo, e depois a segunda migração para cá, como é o caso da minha família e tantas outras, e tem a contribuição dos migrantes mineiros, como tem também, no caso específico de Rolândia, muitos alemães. Então eu tenho que ter uma política cultural que respeite a diversidade. Agora, para respeitar a diversidade, a primeira coisa eu tenho que identificá-la, eu tenho que conhecê-la. E ao identificá-la e reconhecê-la, ter políticas regionais. Eu não vou ter uma política estadual nem para desenvolvimento econômico, nem para atendimento social, e tampouco vou ter para a cultura. Eu tenho que trabalhar de uma maneira de respeitar a cultura popular. Há mecanismos para se fazer isso, desde você estimular a cultura, como você também, caiu não o relógio, de estimular a cultura, como também de você incentivar. O estímulo que nós podemos fazer é, por exemplo, os pontos de culturas, que foi feito por Gilberto Gil, quando ele era ministro da Cultura, que é algo importante, a comunidade se organizando e fazendo os atos culturais e construindo a cultura local. E o debate que nós temos que fazer sobre o papel da rádio e da televisão que nós temos, que para um governo chama de educativo, outro chama de Paraná. A minha intenção é que tenha um nome definitivo, que não seja essa coisa de programa de governo, mas programa de Estado. Muito bem, a próxima pergunta é sobre economia.
Doutor Rosinha, a sua política de crédito prevê o fortalecimento do Banco Regional de Desenvolvimento do Extremo Sul, o BRDE, e da Agência de Fomento e Programa Paraná Competitivo? Com quais medidas? Bem, só um pouquinho até que acho que é interessante a gente lembrar que a cada governo tem um desejo de fazer, cada governo central, um desejo de fazer a sua vontade. Se nós olharmos o Estado Novo, nomeou interventores e assim ele governava todo o Brasil e os estados. A ditadura militar fez a mesma. No governo de Fernando Henrique Cardoso, o que ele usou foi o contrário. Ele acabou com todas as estatais, inclusive estaduais, privatizando. E tira do Estado a capacidade de investimento, e muito. E jogou o Estado, no caso do Paraná, numa dificuldade enorme, porque a dívida, hoje nós pagamos praticamente toda a dívida pela privatização do Bano Estado. Então hoje nós temos em mãos poucos instrumentos de incentivo ao desenvolvimento e o Estado tem pouca capacidade de investimento em desenvolvimento. A capacidade do Estado do Paraná, de acordo com quem me assessora nessa parte do orçamento, coloca que nós temos cerca de 2 bilhões para investimento. Então eu tenho que buscar recursos. E, citado na pergunta, o Banco Regional de Desenvolvimento é um dos locais onde nós podemos alavancar o desenvolvimento. Então há que se debater o papel dele, a quem atender. Eu tenho defendido que o atendimento do desenvolvimento regional e do nosso Estado, os incentivos devem ser direcionados para micro e pequenas empresas, que são aquelas que geram maior emprego. As grandes empresas têm no BNDES uma fonte para buscar recursos que só do Paraná é muito pouco se eu colocar o do BRDE. Eu sei que o recurso vem do BNDES para o BRDE, só do BNDES. Ele estará aberto para esses grandes empresários, mas buscando, a minha prioridade está aqui. Sobre a questão do aval, nós temos que ver que a agricultura familiar no Paraná é muito importante. E como é que eu posso agregar valor na agricultura familiar? Um dos mecanismos é estimulando micro e pequenas empresas, estimulando o cooperativismo, principalmente rural, e através deles dando aval para a construção de empresas, de pequenas indústrias, de agroindústria, no sentido de você agregar mais valor àquilo que é produzido pelos pequenos agricultores. Lembrando sempre que o último censo que nós tivemos acesso, não houve mais nenhum, a agricultura familiar é responsável por 70% da alimentação que está na comida do brasileiro. E o nosso Estado tem uma rica diversidade de produção agrícola na agricultura familiar e o nosso plano dá aval para as pequenas e microempresas e estimular esse setor da agricultura familiar. Vamos agora ao tema transporte e logística. Que diretrizes o senhor considera mais importantes para a negociação dos novos contratos de pedágio no Paraná? Bom, eu posso definir algumas diretrizes. Aqui eu vou dizer 2 delas. Uma delas é a questão do preço a ser pago no pedágio. Quando foi aprovado esse modelo de pedágio, eu era deputado estadual. Na época eu votei contra, porque eu questionava o modelo de implantação. Então, um deles é o novo contrato de concessão de rodovias será feito a partir de uma tarifa que ela atenda à economia popular e que ela não prejudique o desenvolvimento do nosso Estado. Porque da maneira que está aí hoje, eu falei agora há pouco da agricultura familiar, uma tonelada de calcário que precisa para um agricultor usar, ela chega em quedas de Iguaçu e Laranjeiras a R$150. E ela sai daqui de Rio Branco do Sul por R$31. Olha o quanto que se paga entre o pedágio e o diesel. Então, eu farei com que seja um valor menos da metade do que é hoje, tendo como parâmetro os pedágios aqui da BR-101. Segunda questão é, ao entrar no sistema pedagiado, isso eu apresentei como projeto de lei quando era deputado estadual, ao entrar no sistema pedagiado, o primeiro posto
o cidadão não vai pagar ao entrar. Isso faz com que o pedágio não seja uma barreira na relação entre os municípios vizinhos. Porque se eu vou daqui a São Luís do Purunã, eu passo pelo posto do pedágio e não pagarei. Mesmo que eu vá ali para fazer turismo, que eu vá para fazer comércio ou qualquer outra coisa. E na volta eu estou entrando no sistema contrário. Então eu quero um modelo que o pedágio não seja barreira para o desenvolvimento. Esse será feita, todos e muita gente elogia o modelo de administração e gestão do Porto de Amsterdã. Só que esquece de dizer que a gestão e administração do Porto é feita por uma empresa pública, uma empresa estatal de caráter público. E nós, aqui no Paraná, eu vou propor a constituição de uma empresa pública para fazer gestão e administração dos pedágios. Porque nós vimos o que deu nesse aqui, na operação que houve recentemente, né? A operação integração, e o que resultou de corrupção. E faremos licitação para a concessão das rodovias, tendo esses dois parâmetros que eu disse anteriormente, como caminho para fazer a concessão. E exigir fielmente que os contratos sejam cumpridos, porque até hoje esses contratos que estão aí, eles foram alterados ao longo dos 20 anos, ao longo da existência do pedágio, alterados, e as obras não foram concluídas ou foram deixadas de serem feitas, mantendo o pedágio num preço muito alto. Muito obrigado, doutor Razinha. Próximo tema, gestão e representação política. De acordo com a pesquisa síntese dos indicadores sociais do IBGE, referente ao ano de 2016, 6,5% dos brasileiros vivem na extrema pobreza e 25,4% da população, ou seja, 1/4 do país, vive na pobreza. Que políticas o senhor propõe para a erradicação dos bolsões de pobreza no Paraná? No início aqui, eu disse, depois do golpe, mais 6.270.000 pessoas foram lançadas abaixo da linha de pobreza. Ou seja, então esses dados aí já são menores do que esse que está colocado aqui, porque se soma mais esse número de pessoas. Eu sei que quando o Lula governou, era muito criticado pelos programas sociais, como o Bolsa Família e tantos outros programas sociais, como as cotas para estudantes de escola pública, cota para negros. No entanto, essas políticas tiraram mais de 30 milhões, cerca de 34 milhões de pessoas da pobreza. O Estado tem que desempenhar políticas públicas da área social. Por exemplo, eu vou colocar a questão da Sanepar, que passou de 10 para 5 metros cúbicos de água para que os pobres pagassem água. Eu voltarei à política da tarifa social e voltarei a restituir os 10 metros cúbicos. E na questão, por exemplo, da Copel, que também acabou com a sua tarifa social, todos aqueles que me assessoram, que nós debatemos, há uma possibilidade, assumirei o governo e farei o estudo para que o consumo diário de até 120 megawatts-hora não pague a conta de luz. E tenho que atuar fortemente na questão da educação, muito forte, porque esse nível de abandono de escolas e a impossibilidade de muitos se profissionalizarem, além das políticas sociais que o governo tem que fazer, eu tenho que fazer um investimento na educação para que essa situação não se repita. Só que ao fazer isso, eu tenho que fazer um debate muito concreto com a sociedade. O modelo de desenvolvimento que nós temos hoje é um modelo condenado. De acordo com o próprio Banco Mundial, quem tem entre 18 e 19 anos de idade e 25 anos de idade, que é jovem hoje, mantido esse modelo, somente 1 de cada 2 terá emprego no futuro. Então esse tipo de modelo está condenado. E esse debate passa pela política nacional. Nós temos que mudar a política nacional, caso contrário, um governo do Estado estará muito limitado na sua função.
E eu vejo que dos programas que estão aí, a retomada do crescimento nacional, a retomada de políticas públicas e sociais e de uma política de desenvolvimento industrial só passa pelo programa hoje defendido pelo nosso partido, defendido pelo Haddad. Caso contrário, eu acho que o Estado brasileiro está condenado por 2 ou 3 gerações. Muito bem, o próximo tema é meio ambiente. Vamos ver a pergunta sorteada. Na atual gestão do governo, a administração dos portos de Paranaguá e Antonina foi dispensada de fazer estudos de impacto ambiental. Como é que o senhor analisa essa medida? A questão ambiental no nosso estado é uma situação bastante desafiadora. Andando pelo norte pioneiro, é possível observar que há rios que estão se tornando poças d'água. Os rios estão secando. Há fontes de água que não são respeitadas. Se passa por cima do trator, planta-se por cima das fontes d'água, joga-se veneno em quantidade exacerbada. Eu sou médico, eu sei a quantidade de veneno que usam com o nome de defensivo agrícola. Um governador do estado tem que fazer com que a vigilância sanitária funcione e as leis sejam cumpridas. E há que se recompor, que pelo menos hoje atua de maneira nada efetiva os conselhos de bacias. Nós temos que fazer com que esses conselhos de bacia voltem a funcionar, até porque os rios precisam ser preservados. Estamos vendo aí uma lei para diminuir a área de proteção ambiental, a APA aqui da região do Planalto, da região de Ponta Grossa, né? Que é extremamente agressiva essa lei, uma vez que o que eles querem legalizar ali é mais plantio de eucalipto, mais plantio de pino. Não significa que não vai plantar, claro que pode plantar, só que eu tenho que ter uma definição concreta do que nós vamos plantar dentro de uma área de proteção ambiental. E a questão específica da pergunta dos portos, o que a gente vai dizer? Tem que ser feito sempre a análise correta, tem que ser feito. Eu não posso fazer um investimento que vai destruir a área ambiental sem que eu tenha um estudo prévio e sem que eu submeta isso a audiências públicas. Hoje me perguntaram pela Gazeta do Povo o que eu faria em relação ao porto que está se abrindo agora em Pontal, se eu imediatamente iniciaria as obras ou ia refazer todo o processo. A minha resposta é: vou refazer todo o processo. Até porque há questionamento de todos os lados. Há questionamento do setor empresarial, dos que militam na área ambiental, há questionamento do Ministério Público e, é lógico, da OAB, dos advogados também há. Então eu, eleito, não iniciarei as obras imediatamente. Nós vamos abrir todo o processo de análise ambiental, refazer a audiência e aí sim nós podemos retomar as obras num outro patamar. O objetivo de todo o desenvolvimento nosso tem que ser sustentável. O que eu chamo de sustentável não é sustentável economicamente da empresa que vai se instalar, mas sustentável no sentido de não agredir nem o ser humano, nem o ambiente de uma maneira geral, não agredir nem a fauna, nem a flora, porque caso contrário nós estamos condenados a desaparecer como civilização e como ser humano. Próximo tema, temas da advocacia. Doutor Rosinha, a lei número 18.664, de 22 de dezembro de 2015, criou a advocacia dativa, importante conquista da sociedade que proporciona assistência judiciária através de advogados e advogadas nomeadas em todo o Paraná, e em especial para atender a população carente. O senhor é a favor da manutenção da advocacia dativa? Se for a favor, como pretende fazer para colocar em dia o pagamento dos advogados e advogadas que prestam esse serviço? Eu pensei que fosse para entrar na questão do método de alguma jurisprudência. Eu ia pedir para o Falavinha responder, que está do meu lado. É lógico que a execução do direito pressupõe-se a defesa
de todo cidadão, de todo cidadão. Ninguém deve ir a um julgamento sem nenhuma defesa. E ninguém faz isso por apostolado ou porque imagina que ele vai viver de quê? Então nós temos que fazer dois tipos de debate nesse processo. O primeiro dos debates diz respeito à Defensoria Pública, que fez concurso, contratou uma parte, não contratou a todo aquilo que necessita. Então, se cabe ao governo do Estado analisar todo o que as necessidades da Defensoria Pública, analisar o seu próprio orçamento e abrir a perspectiva de contratação de mais gente concursada na Defensoria Pública. Feito esse processo, nós vamos discutir a questão da advocacia dativa. E, na minha concepção, não tem como eu assumir um governo que eu vou contratar um serviço que eu não tenho orçamento para pagar. Então, isso está não só na questão dos advogados, mas está em todas as questões dos servidores públicos. Servidores públicos do Estado do Paraná, que deve ter algum que trabalha no serviço público, foi destruído no último governo. Quando o Brasil crescia, o único estado que quebrou foi o do Paraná. Os outros estados quebraram quando o Brasil deixou de crescer. Quer dizer, o Paraná quebrou antes, no processo de crescimento. Então, houve erro administrativo. E na hora que ele quebra, tira o dinheiro dos servidores públicos para pagar o servidor público e para pagar o setor privado. Hoje, o Paraná, ele está inviabilizado. O Paraná Previdência está inviabilizado e está inviabilizado o orçamento próprio. Então, a primeira questão que um governo tem que assumir, eu vou fazer isso, é eu montar um grupo de trabalho que vai me dizer em quanto tempo eu vou recompor o fundo da Previdência, porque é impossível recompor em 4 anos, e em quanto tempo eu vou planejar, eu tenho que pagar as dívidas. E que tem muitas dívidas, não tem pouca. Inclusive a da advocacia dativa, eu tenho que pagar. Então eu farei um planejamento desse. Eu tenho dito para os servidores, no primeiro ato meu, eu recomponho a database. A database para quem quer? Para que eu possa chegar nela e dizer é possível isso e não isso. Mas como é que eu vou chegar a essa conclusão? Uma mesa permanente de negociação. Então, mesmo nesses casos, vai ser permanente o diálogo aqui com a AB, com os advogados, as instituições que nos representam, e nós vamos fazer o pagamento dentro de um planejamento no mais breve espaço de tempo possível. Muito bem, o próximo tema é o último, corrupção. Candidato, as mudanças na lei de licitações podem melhorar o combate à corrupção. Quais mudanças o senhor acredita serem necessárias para sanar as fraudes ou corrupção nas licitações públicas? Bem, corrupção é algo presente, parece que na história do Brasil, em todos os momentos da nossa história, em todas as instituições públicas e privadas, porque as instituições privadas também têm muita corrupção. A hora que uma instituição privada chega para um deputado, como eu fiquei 16 anos deputado, e vem fazer determinadas ofertas, ele está fazendo um ato corruptor, e isso existe presentemente. O que temos que fazer? Quando eu disse na abertura, é a transparência total. A transparência, sem ela, você não consegue fazer o combate à corrupção. E, infelizmente, no Brasil, por mais que a gente busque ser transparente, por mais que a gente convide o cidadão a participar da gestão pública e opinar, ele não faz. Quer dizer, então, o primeiro desafio é cultural. Abrir o espaço para a participação e cobrar. E tem que se cobrar muito, porque cobrando pouco, a pessoa não vai. Então, fazer uma transparência total. A segunda é criar no Estado uma controladoria de caráter, ele é um caráter estatal, e que essa controladoria faça em tempo real, seja nas licitações, seja nos contratos, acompanhar todo esse processo. Eu sou muito sincero aqui com vocês. Eu não acredito no Tribunal de Contas, nem da União, nem do Estado. Há servidores públicos eficientes, qualificados,
mas quando chega na decisão dos tribunais, é muito mais política do que uma decisão realmente no sentido de combate. Então, a transparência, uma controladoria e a deixar sempre as portas abertas para que órgãos do setor privado ou órgãos de classe debatido, eles tenham acesso a todas as informações. Aliás, tem a lei da transparência, e a lei da transparência será cumprida com rigor. Eu não vou ficar me opondo à aprovação de requerimentos na Assembleia Legislativa, como hoje se opõe, e deputados não conseguem exercer o seu mandato quando ele pede determinada informação porque é rejeitado o seu requerimento. Então, além da lei da transparência ser cumprida, a Assembleia Legislativa terá o papel fundamental de cumprir uma das suas funções, que é a de fiscalizar, além de legislar. E, tomando conhecimento de que alguma suspeita de corrupção no meu governo, afastarei as pessoas até que os fatos sejam esclarecidos, para que não resta dúvida sobre o comportamento, seja de funcionário ou de cargo de confiança. Muito obrigado, doutor Rosinha. Cumprimos esta etapa com as perguntas da advocacia. E agora, a terceira fase, última deste nosso encontro, desta sabatina, nós vamos conceder-lhe 5 minutos para as considerações finais. Bem, é importante esse debate, porque faz com que qualquer um de nós nos exponhamos aqui e tentamos, através do nosso pensamento, esclarecer. Eu quero aqui, nesse final, falar alguma coisa do meu programa ainda de governo, que diz respeito a um ponto que eu não abordei e que não me foi me perguntado. Meus últimos anos no parlamento, eu me dediquei a 2 questões fundamentais. Uma delas foi a questão da integração regional do Mercosul, e que ocupei por 23 meses o cargo de alto representante geral do Mercosul, o mais alto cargo, e o governo do Paraná, apesar do Estado ter fronteira com 2 estados, nunca me procurou para fazer qualquer tipo de política de relacionamento com o Mercosul, sequer para fazer um debate sobre a integração produtiva, coisa que cabia fundamentalmente ao cargo que eu ocupava. Eu quero, como governador, estimular e crescer junto com o Mercosul, porque é extremamente importante, criando para isso, inclusive, um planejamento de exportação. O segundo tema que eu abordei muito no meu últimos anos de mandato foi a questão da violência contra a mulher, e que inclusive estive aqui nessa própria OAB num debate com a comissão que não existia, que passou a ser criada depois da violência de gênero. Essa comissão passou a existir depois da CPMI da violência contra a mulher, e é algo necessário como política de Estado. Para mim é inconcebível que nós tenhamos um governo que não se preocupe com a questão da igualdade de gênero. O pessoal tem me cobrado muito quando eu digo: o governo não tem dinheiro e você tem dito que vai criar a Secretaria da Mulher. Vou criar a Secretaria da Mulher, e entendo que é necessário desenvolver política de igualdade de gênero como políticas de combate à violência contra a mulher. E no bojo, essa secretaria terá ação transversal, não será ação vertical. Eu me sinto violentamente agredido quando leio os números da violência contra a mulher. Não é à toa que algumas pessoas, como Humberto Eco, quando perguntado a ele o que ele faria se ele tivesse todo o poder do mundo, ele disse que ainda bem que eu não tenho, porque caso contrário eu acabaria com a civilização, porque essa civilização não deu certo. E a violência contra a mulher é uma demonstração que não deu certo. Também como a violência contra LGBT, como a violência contra negros, como recentemente ocorreu com o Renato Freitas, advogado, e da qual eu fui até o hospital para visitá-lo, que foi violentamente agredido por uma única e simples razão: ser negro. Ser negro, como uma única e simples razão, leva à agressão de mulheres. Ser mulher, e muitas vezes. E me assusta muito, nessa conjuntura que vivemos, de tamanha violência, me assusta muito
vou ser muito sincero, a possibilidade de alguém que tem a ideologia de um dos deputados, de um dos candidatos, de ganhar nas eleições do Brasil. Seria, na minha opinião, um recado de que a civilização está bem próxima de uma catástrofe, porque é inconcebível. Eu fui deputado com ele há 16 anos, eu conheço o comportamento pessoal em todos os temas. Então, eu fico feliz de estar aqui nessa oportunidade. Muitos de vocês ouviram eu falar mais uma vez de golpe de Estado, e a leitura que eu faço, que a Dilma foi vítima de um golpe de Estado, o juiz, o ministro desembargador, o ministro Lewandowski disse hoje o seguinte, que os historiadores terão dificuldade de, no futuro, explicar o que é pedalada fiscal que levou à cassação, o golpe de Estado. O Lewandowski tem razão. Eu quero ver os historiadores explicarem. Mas mais do que historiadores, eu sei que há advogados e historiadores. Acho que é eles que vão ter que explicar. Porque ocorreu uma ruptura da democracia e nós estamos vivendo hoje, na política, essa situação bastante grave. Eu fico feliz de estar aqui novamente, eu agradeço e quero dizer para vocês que dentro de toda a minha vida política, da minha história política, eu sempre tive lado. Então, se eu ganhar as eleições, vocês vão saber que eu vou ter lado. Sempre terei lado. O lado dos fracos, dos oprimidos, dos explorados, e nunca do lado do explorador e do opressor, ou do explorador e do opressor. Obrigado. Obrigado, deputado do Estado. Com a palavra, o presidente Noronha para o encerramento deste nosso encontro. Muito obrigado ao candidato do PT, doutor Vazinha, pela presença na Ordem dos Advogados do Brasil. Como eu disse, essa é uma casa democrática que acolhe todos os candidatos de todas as linhas de pensamento e que essa é a função nossa, acolher, ouvir e deixar que todos aqueles que estão nos acompanhando possam decidir o seu voto de forma mais democrática possível. É muito importante a presença de todos os candidatos que aceitaram e eu agradeço, doutor José, muito a sua presença também, para que todos os advogados e advogadas e a sociedade paranaense conheçam todas as suas propostas, o seu pensamento para o Estado do Paraná. E para simbolizar a sua presença aqui, nós vamos lhe entregar um certificado. Certificado da OAB, mas não é um certificado de exercício profissional, um certificado de participação. E que eu vou pedir à doutora Silvana, da Comissão de Igualdade Racial, juntamente com o nosso conselheiro Júlio Broto, faça a entrega do certificado em nome da diretoria da OAB Paraná. Obrigado, doutor Martins, pela participação nessa nossa sabatina.